pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos falar e pensar sobre uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus perguntou para eles assim: quem que vocês dizem que eu sou? E se eu te fizer essa pergunta hoje? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, porque nós vamos ler juntos um trecho do capítulo 16 e depois um trecho do capítulo 17. É sobre essa pergunta aí. Quem é Jesus? Vamos ler a Bíblia juntos? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está no céu. E aí? Jesus perguntou aos discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Antes disso, ele perguntou aos discípulos o que as outras pessoas falavam sobre ele. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Ele usou essa expressão, Filho do Homem, porque Jesus é Filho de Deus e é Filho do Homem. Ele é um homem, ele veio aqui como homem, como um ser humano completo. E ele também é Filho de Deus. A resposta de Pedro surpreendeu Jesus. Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: você é feliz, Simão, você é feliz, Pedro, porque quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, não foi ninguém, nenhum professor, mas foi o Pai, foi Deus. Ver, entender que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Filho do homem, sim, que ele veio aqui como homem, e que hoje é um homem que ressuscitou, que está vivo, intercedendo por nós. Hoje é um homem no céu, um homem ressuscitado. Quando Pedro entendeu que Jesus, aquele homem completo, perfeito, era o Filho do Deus vivo, ele realmente teve uma revelação do alto. Quando a gente crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é Deus em forma de homem para nos salvar, isso é uma revelação do alto. Nós não conseguimos compreender só com a nossa mente. Nenhum livro pode convencer ninguém sobre isso. Só Deus, só o Pai pode revelar isso. O que é revelar? Bom, eu vou tentar dar um exemplo aqui da minha época, tá? Antes, a gente não tinha fotos digitais. Nós tirávamos fotos com uma câmera antiga e tinha um filme dentro dessa câmera. Ficava um filme escondido dentro da câmera. Tinha que ficar bem fechadinho lá, porque se batesse luz, queimavam todas as fotos. Mas e o que acontecia? A gente tirava aquela foto. E aquela foto ficava lá escondida no filme. Mas depois a gente levava esse filme para revelar. E aí sim, todos viam a foto revelada. Nós víamos ali o clique daquele momento. Hoje é tão comum, com fotos digitais, com celular, tantos recursos, mas antes era um mistério, a gente ficava doido, esperando a revelação das fotos. A gente fazia viagens legais, tirava fotos engraçadas, mas estava tudo lá escondido no filme da máquina. Até o dia que isso era revelado, para a gente ver.
E é isso que Deus faz. Ele revela Jesus. E só com essa revelação de Deus, essa revelação divina, que nós podemos entender quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. E isso faz a gente ser feliz. Isso é uma bênção, é um presente de Deus. Receber esse presente, receber essa revelação, muda as nossas vidas definitivamente. Por isso Jesus falou, você é feliz, você é bem-aventurado, Simão Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, que te fez enxergar essa realidade que estava oculta até o momento em que Deus revelou para Pedro, ele não via essa realidade. Assim como, na minha época, nós não víamos as fotos antes da revelação. E isso é maravilhoso. E agora eu te pergunto, para você, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo, eu tenho essa certeza. Isso foi revelado pelo Pai, por Deus, que Ele te dê essa revelação maravilhosa. Vamos ler mais um trechinho? Agora é no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. O que aconteceu nessa passagem? Diz que Jesus pegou Pedro, Tiago e João. João e Tiago eram irmãos. E subiu a um monte. Quando chegou lá, os discípulos perceberam que Jesus estava com a sua face transfigurada, ou seja, não dava nem para ver o contorno do rosto, se a gente pode dizer assim. Havia uma luz muito forte. As vestes dele estavam brancas. Tem outra passagem, outro evangelho que conta esse mesmo fato, diz que ficou branca de um jeito a roupa de Jesus, que nenhum lavadeiro da terra poderia deixar uma roupa tão branca assim, ficou resplandecente. E ele estava conversando com Moisés e Elias. Moisés e Elias são outra história. No Antigo Testamento, nós podemos ver que Moisés representa a lei de Deus. E Elias representa as profecias de Deus. Pois é. Jesus estava conversando com Moisés e Elias. E Pedro, sempre bem impulsivo e afoito, queria fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele falava, ele ouviu uma voz. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Este é o Filho amado de Deus, em quem Deus tem toda a alegria dele. Então, o mesmo Pedro, que teve uma revelação de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus vivo, agora estava ouvindo com seus próprios ouvidos físicos e vendo aquela cena com os olhos dele. Mas antes dele ver e ouvir isso, ele recebeu aquela revelação do Pai. Pois é,
Olha que coisa maravilhosa, olha que experiência maravilhosa pela qual os discípulos passaram, de ouvir a voz do Pai, comprovando ali que aquele era o Filho amado, o Filho do Deus vivo. E depois disso, uma nuvem os cobriu e eles não viram mais ninguém. Não viram nem Moisés e nem Elias. Só viram Jesus. Eles ficaram muito espantados, né, com aquela visão, imagina. Não é uma coisa comum. Foi algo muito especial, foi algo muito forte. Jesus mostrou para eles, revelou para eles de uma forma ainda mais poderosa quem ele é. E o Pai comprovou como que o Pai aprova, ama esse filho. E o Pai falou, este é o meu filho. Então, ouçam-no. A ele ouvir. Depois disso, Jesus pediu para eles não falarem com ninguém, até que ele fosse ressuscitado dos mortos. Isso está registrado nos evangelhos. Para quê? Para a gente hoje saber disso. Que Jesus é o Filho amado de Deus. E a ele nós devemos ouvir. Então, se você crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele homem perfeito, o Filho do homem, ele é homem sim, ele é Deus. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele foi o único homem perfeito. Por isso, a ele a gente deve ouvir. Quem pode nos ensinar a viver de uma forma que agrade a Deus? O Filho amado. E o Pai disse, ouçam. Se você tem um irmão mais velho, talvez você tenha já ouvido isso. Ouça o seu irmão. Ouça o conselho do seu irmão. Talvez você já tenha ouvido isso. Mas Jesus é o único perfeito. Então, nós podemos ouvi-lo em tudo, porque ele é perfeito. Não que a gente não possa ouvir outros conselhos e outras pessoas. Podemos e devemos. Mas o Pai falou que a gente deve ouvir e seguir totalmente os ensinamentos desse Filho amado, de Jesus, o Filho do Deus vivo. A ele ouvir. Que Deus te abençoe, que te revele mais e mais, que nos revele mais e mais quem é Jesus. E que a gente possa ouvir todos os dias a voz de Deus falando conosco. E seguir os ensinamentos do nosso Jesus. Aquele que morreu por nós, que ressuscitou e que está vivo. E por isso, a gente pode ter uma vida que agrada a Deus. Porque a gente segue o Filho amado de Deus. Porque a gente tem a mesma vida em nós. Então, se você crê em Jesus, Deus fala com você também. Você é o meu filho amado. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos a vida de Deus em nós. E Cristo em nós nos torna agradáveis ao Pai. Olha só, isso é maravilhoso. Que Deus nos revele mais e mais sobre o seu Filho amado. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.